Tudo bem? Ó, nós aqui de novo, domingão, número 71 de live do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. E hoje eu já começo super bem acompanhada aí. Vem surpresa, eu anunciei antes, você vai ficar esperando, viu? Olha, o tema hoje da sessão Ensino com Afeto é como ser protagonista da própria vida. E eu falei que eu ia convidar uma estrela aqui para falar com a gente, né? Então é isso que a gente vai fazer. Você estranhou esse tema? Mas ele tem tudo a ver, porque aqui a gente fala com a nossa visão ampliada, a gente vai além dos sintomas, vai nos sentimentos, vai nos comportamentos e sementinha após sementinha a gente vai aqui ajudando a melhorar a cabeça das pessoas dentro do que nos é permitido aqui nas redes sociais. Então fica aí que eu vou conversar com as pessoas que chegam nos primeiros 5 minutinhos. Aquele povo, desculpa aí, aquele povo que é pontual. Vamos lá ver as pessoas, vamos cumprimentar aqui esse calor humano do domingo, né? Vamos lá ver os primeiros. Eita, Davi, tudo bem? Estrela, Heloísa, gente, é a dupla que sempre chega primeiro. Graciete, querida, Estrela também. Vivi, olha quem tá aí, Vivi Gans, minha irmã. Gente, só porque eu falei que o meu pai ia assistir, porque a minha ela não assiste não, viu? Beijo. Beijo, Armbogado, Estrela, Cecília Gondim, quem mais aqui? Atleta, Joser. Oiê, a gente já te viu, querida. Luiz Luli Queiroz, tudo bem, querido? Darlene, Celibela, bem-vindo. Shirley Anjos, Santoro, Anaquel, Gepinaf, Sônia Costa, quem mais? Borbi May, Cláudia Furquim. Ai, que bom, Graciete, que hoje você tá aqui ao vivo. Que bom, fico contente. Bete Azevedo, Ana Maria, Mari Gasparim, Débora Ferreira Bastos. Tamo junto, é isso aí, Arno, tudo bem? Gutierrez, Souza Cris, que bom te ver também. Ávila, Ana Maria, Thais Eliane. Renatinha, Sapatilhas, Estrela, querida, que bom que você tá aí também. CPDZ, Nogarini Rosa, Rosane Matos, Cibele Alvim, Valdete Della Liberada, que bom que você tá aí, que hoje o tema é seu, é isso aí, tema fantástico. Sandra, JR, Adriana, Sandro Roberto Estrela, tudo bem, querido? Quem mais tá aqui? Já Medeiros, e aí, moço? Nogarini, já falei. Quem mais? Que vocês estão se cumprimentando aqui. Gambini Luzia, que bom que você voltou. Vivi botou um monte de corações. Vivi, aqui é coração laranja. A moda aqui é coração laranja, viu? Só pra você ver como você tá desatualizada da live da sua irmã. Hoje a gente tá aqui a toda, viu? Em família. Valéria Carlucci, querida Miriam Machado, quem mais que tá aqui? Rosane Alvim, Mesquita Jusceli, olha outra estrela querida, que bom te ver ao vivo. Mari Fabrini, Lívia Maria, e aí, moça? Romilda Fernandes, Daverson Vidal, 515560, eu lembro de você semana passada. Jaci, querida, nossa fonoaudióloga master, que bom. Marta Piagentini, Chavali Marli, quem mais? Carla Luziélio, Cecília, Vilma, vamos ver lá. Ricardo Furtado, tudo bem? Os corações laranja. Agora sim, Vivi, fala sério, fica muito mais bonito. Edson Marchiori, Anne Samelo, e pronto. Boa tarde, Anne. Então, pessoal, que deu pra gente falar ao vivo aqui, chamar pelo nome, antes da gente começar, de fato, a sessão Ensino com Afeto. Então, vamos lá, agora que vocês já chegaram, esquentaram os motores, a Jaci, falei, né? A Débora, Dalso Arquiteta, Rosane Matos Souza, Lingerie Renda-me, ai que bom, né? Daniel Mota, Violim Bruxi, vamos lá. Então, entrando no tema que nós dois aqui,
vão mandar bala, se bem que eu, né, vou mais hoje coordenar do que falar. E eu vou explicar a questão do tema de hoje, da Valdete Della Liberada, uma das seguidoras mais empolgadas desde que entrou. Nossa, faz tudo, curte tudo, se anima com tudo, né? E chegou a vez do tema dela, como ser protagonista da própria vida. Valdete, eu adorei seu tema. Para mim, o que caiu a ficha aqui, protagonismo envolve tomada de decisões, né? E eu anunciei semana passada que ia chamar aqui, ó, uma estrela, não sei quem é, para falar aqui pra gente, né? Meu pai que se apresentou semana passada, ele não é médico, ele falou, né? Ele só é físico, engenheiro nuclear, mecânico e civil, um geninho, que eu resumo, né? E como físico manja tudo de as leis da natureza que vão regendo tudo, inclusive o nosso corpo e a nossa mente, e por isso elas passam pela geração das doenças e das nossas atitudes frente às doenças, e aí a gente vincula isso com o tema da nossa live, né? Então, tomada, não é isso, pai? Sim. Ah, melhor você falar um oi pra eles, né? Desculpa. Pessoal. Tô falando mais que a boca hoje. Mas é assim mesmo, o improviso é assim, né? Boa tarde a vocês e fico feliz de ter mais essa oportunidade de contato, a terceira, né? Agora, totalmente imprevista, e falar de um tema que realmente molda a nossa vida, né? Tomada de decisão é aquilo que molda o nosso comportamento, a nossa vida. Sabe assim, de imprevisto que você tira o discurso do bolso, né? É mais ou menos assim, tá bom? Mas, de qualquer jeito, eu vou puxar o assunto antes dele falar. Olha lá, oi, papai da doutora. O nome dele é Vladimir, tá bom? Vamos lá. Então, tomada de decisão, a gente tem que fazer o tempo inteiro em vários aspectos da vida, inclusive na saúde, né? E quem que nunca teve conflito de escolher entre duas opções? E puxando aqui para o nosso grupo de apoio, eu vou dar alguns exemplos, né? Com zumbido, com misofonia, com hiperacusia, né? Dúvidas, conflitos para decidir. Eu vou procurar ajuda especializada ou eu me viro sozinho com aquilo que a internet tem para me oferecer? Eu acredito e faço ou não acredito nem faço o que o meu médico orientou? Eu invisto ou não invisto em diminuir cigarro, álcool, drogas e carboidratos? Eu uso ou não os medicamentos que me prescreveram, já que eu não gosto de remédio? E eu insisto ou não no tratamento que me orientaram, já que nos primeiros 10 ou 15 dias eu não vi melhoras. Então tem um monte de coisa para a gente tomar decisões o tempo inteiro, na vida ou no zumbido, que é o que a gente vai aqui tentar extrapolar, tá? Então, com a palavra, o Geninho aqui para falar para vocês um pouquinho sobre tomada de decisão. Dá para ler daí? Tá, vamos lá, podemos começar. Bom, pessoal, olha, existem teorias complexas, né, sobre o processo decisório, e regidas exclusivamente pela lógica e por teorias de probabilidade, né? E essas teorias levam à conclusão de que quando você toma uma decisão, essa decisão é sempre baseada em duas alternativas, né? E que são alternativas envolvendo fatos e valores. Então, qualquer que seja a decisão que vai ser tomada, qualquer que seja a conclusão que nós vamos assumir, ela sempre está baseada em dois eventos. Esses eventos, tecnicamente, recebem o nome de fatos e valores. Fato é um conceito global que praticamente abrange quase tudo com o qual nós nos lidamos. E valores também são escalas que norteiam as nossas vidas e das quais nós assumimos desde os nossos antepassados. Nós temos valores que são moldados pela família e valores que são moldados pela sociedade onde nós nos inserimos. Mas nós não vamos falar aqui da teoria complexa de tomada de decisão. Nós vamos aqui falar apenas de tomada de decisão como sendo um evento intuitivo e instintivo de escolha, tá? Que já surgiu nos primeiros seres vivos, baseado nos erros e acertos,
que moldam os seres vivos, que ainda não têm uma inteligência desenvolvida, não têm lógica. Então, as atitudes, as tomadas de decisão são baseadas em erros e acertos. Então, ele falou outro dia que a gente estava conversando que as bactérias tomam decisões, né, inconscientes, não era isso? Sim, por isso que estou referindo, reforçando que os primeiros seres vivos já tomam decisões, né? E sempre decisões baseadas em duas alternativas, mesmo que nós não percebamos que são duas alternativas, né? Então, ao longo do tempo, a evolução foi mostrando que tomada de decisão se tornava essencial ou para a sobrevivência ou para a melhora da qualidade de vida. Então, ou eu tomo uma decisão levando em conta a minha necessidade de sobrevivência, e se eu sobreviver, eu acabo tomando uma decisão de como a minha vida pode ser melhorada. E, instintivamente, intuitivamente, a tomada de decisão se assenta sempre em dois valores, né? Lutar ou fugir. E isso é muito crítico. Isso é muito crítico, como a gente vai ver. Então, as minhas decisões levam em conta ou eu luto ou eu fujo. E vamos ver como isso é importante na nossa vida, né? Mas com o tempo, essa necessidade de lutar ou fugir também vai envolvendo outros aspectos da nossa vivência, mas sempre aspectos dualistas, né? Como, por exemplo, escolher, tomar uma decisão entre o bom e o ruim, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal, entre o conformismo e o inconformismo, entre o moral e o imoral. Posso fazer um pitaco? Sim. Essa coisa de luta ou fuga é tão importante, básica mesmo no corpo, que a gente tem os hormônios, né? A química, os hormônios e a química cerebral dirigidas para ou lutar ou fugir, né? Então isso é muito primário dentro da gente, né? Desculpa. Não, e é primário exatamente porque é uma herança cultural, é da evolução. Foi graças à luta e à fuga que nós chegamos aos dias atuais. Então é inerente ao próprio desenvolvimento da nossa vida, das nossas condições de vida. Então, a tomada de decisão sempre, sempre, sempre vai implicar em sair de uma posição conhecida, cômoda, tá? mesmo que desgastante, para uma outra que se almeja de libertação. E libertação nesse sentido amplo. De libertação, sair de onde eu estou preso, por N mais um motivos. E eu tenho uma facilidade muito grande na vida de me prender. Uma facilidade muito grande de me prender. Né? Então, é sempre essa necessidade de sair de uma posição para outra. Mas para eu sair de uma posição para outra, eu preciso de energia. É assim que a natureza funciona. Eu não saio de uma posição para outra sem energia. Eu não saio de uma posição para outra sem a presença de uma força. Na física e na ciência, força é tudo aquilo que põe em movimento alguma coisa. Então, se eu quero sair de um estágio para ir para outro estágio, evidentemente eu preciso de energia e preciso buscar essa energia. E a natureza me deu a fonte de busca dessa energia. Eu já tenho internamente. É uma aptidão inata que se chama força de vontade. A única aptidão inata que nós temos com o nome de força é exatamente essa. Nenhuma mais das 47 aptidões praticamente que nós temos tem o nome de força. E isso já é uma coisa que a natureza nos deu exatamente para que nós possamos movimentar e sair de um estágio para outro estágio. Posso dar termina. Então, veja, a natureza já nos deu os elementos necessários para que a gente mude de posição. Eu lembrei que esses dias eu vi uma piadinha de um psicólogo no Instagram que ele estava apresentando um problema novo, ele estava apresentando um problema velho com um nome novo, que chama Síndrome do Sapo Fervido. Vocês já ouviram falar?
Então a historinha é assim: se você coloca um sapo numa panela no fogo com água e vai aos poucos esquentando essa água, o que ele faz? Como ele é pecilotérmico, diferente da gente, ele vai se adaptando aos pouquinhos à temperatura da água, né? E a água vai esquentando e ele vai gastando a energia dele para se adaptar à temperatura da água. Então, até que chega num momento em que o sapo está desgastado, ele está cansado, mas está tentando se adaptar. E daí vem o fatídico momento onde a temperatura fica perigosamente quente e o sapo já não tem mais força para pular fora. Então, moral da história, o que mata o sapo não é a água quente, e sim a incapacidade dele decidir pular fora, né? Usar essa força na hora que ele deveria, né? Então, síndrome do sapo fervido, tá bom? Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar. E pensamos continuamente. E não percebemos, mas cada pensamento nosso sempre expressa uma tomada de decisão. Consciente ou inconscientemente, né? Por refletir um ato de escolha entre duas situações opostas. Então, quando eu expresso o meu pensamento, mesmo que seja um pensamento de concordância, ele é a concordância em relação a uma coisa que já foi discutida intuitivamente e instintivamente. Tá? Então, o meu pensamento, e os problemas começam daí, né? Porque eu penso continuamente e a todo momento eu estou tomando decisões, mesmo que sejam decisões comuns, repetitivas, tá? E esse é outro problema, na maior das vezes são repetitivas, porque nós treinamos muito o nosso cérebro para que ele consuma a menor quantidade possível de energia no seu funcionamento. E para isso ele repete muitas das vezes. Por isso, de certo modo, é outro problema que a gente vai tratar, é a inércia de se manter sempre na mesma posição. Para o cérebro isso é formidável, mas para a vida prática não. A zona do conforto, né? A zona na vida prática não é nada bom. Não. Então, e mais ainda, a complexidade se torna maior porque meu pensamento é sempre dirigido a um terceiro. Eu irradio o meu pensamento e meu pensamento vai para uma outra pessoa e essa pessoa é que vai interpretar o meu pensamento. Então, o meu pensamento recebe a veste daquilo que o intérprete lhe deu. Em outras palavras, eu sou conhecido pelo outro. Eu não sou conhecido por mim mesmo. Porque é o outro que me vê, é o outro que analisa o meu pensamento e o outro que tenta entender a tomada de decisão que está naquele pensamento. Então, se torna complexa essa visão de que é o outro que me vê e mais ainda, quando o outro me vê e me conta a maneira como ele me viu, eu posso discordar. Geralmente discordo. Não foi isso que eu pensei, que eu falei ou que eu fiz, não foi isso? Exatamente, não foi isso. Geralmente comum, né? Essa discordância. Então, vocês percebem que mesmo pensando que não pensa, né? Pensando que não pensa, o pensamento é uma tomada de decisão, ele reflete uma tomada de decisão. E essa é a condição que torna o relacionamento entre as pessoas complexas, porque um interpreta o outro. Da mesma maneira que eu sou interpretado nesse momento por vocês, eu não os conheço, vocês estão me interpretando por aquilo que eu estou transmitindo a vocês. Tá? Acontece comigo em relação aos outros. Então, a nossa vivência é uma vivência de interpretação. A nossa realidade é uma realidade, digamos assim, confusa, entre aspas. Né? Para dizer o mínimo, né? Porque isso aí, até no consultório, a gente vê isso, né? Então, você falando agora para 84 pessoas,
né? Cada um vai interpretar você de um jeito. Um médico falando para um paciente já é sujeito a erro de interpretação também, não é? Ou seja, bastam dois, né, que os erros de interpretação, as diferenças podem acontecer, né? O que chega na pessoa, seja o paciente, o companheiro de vida, o irmão, familiar, o amigo ou o internauta, muitas vezes pode não ser exatamente do jeito que a gente expressou. É isso? É isso, e mais complexo ainda, já que você falou da medicina, é a famosa anamnese. Então, quando você vai fazer uma anamnese com o seu paciente, ela é extremamente, digamos assim, fluídica, porque é interpretativo. Primeiro a pessoa interpreta a si própria, depois ela passa a interpretação para ser interpretada pelo médico. Não. Então, é totalmente fluídico, essa tomada de decisão a qual você necessita para chegar a alguma conclusão. Não? E vamos falar de um outro problema que torna essa tomada de decisão mais complexa, porque todas as pessoas são essencialmente emocionais. Até quem se acha racional, né? Até quem se acha racional. Esse é outro problema. Não é? Esse é outro problema. Mas a vida sem emoção não tem nexo, a vida sem emoção não tem sentido, por isso todas as pessoas são... A Vivi deu risada. Todas as pessoas são essencialmente emocionais. Porém, em maior ou menor grau. Mas, todavia, em maior ou menor grau. E mais ainda, portadoras de escalas de valores próprios, formadas em diferentes tipos de vivência. E como disse logo no início na teoria de tomada de decisão, valores são fatores importantes na tomada de decisão. Porque eles moldam comportamentos, valores moldam comportamentos. E não são só valores sociais, são valores de família, de tradição, de grupos. Não? Então, a complexidade na tomada de decisão vai assumindo o seu contexto. Né? Por isso que eu disse que teoria de tomada de decisão é complexa, porque baseia-se na lógica e nas probabilidades, e isso não entra no nosso dia a dia de vida. No nosso dia a dia de vida, nós não estamos preocupados nem com probabilidade, nem com a lógica. Que dane-se a natureza se ela é probabilística. Para nós queremos as coisas com determinismo. Né? E determinismo, infelizmente, não existe na natureza. Pai, só um elogio aqui. O Luiz Luri Queiroz falou que com você ele teria aprendido física. Boa, Luiz. Física é simples, porque física é a natureza. Física é a natureza. É que nós não seguimos a natureza, por isso que a física se torna mais complexa. Nós sempre nadamos contra a corrente, em vez de nadarmos a favor da corrente. Então, veja, todos enfrentam os mais diversos tipos de obstáculos no seu dia a dia que precisam ser superados. Todos os obstáculos que nós encontramos precisam ser superados. E aí vem o gancho. Né? As pessoas ativas fazem as coisas acontecerem, enquanto que as pessoas passivas deixam que as coisas aconteçam. E isso faz uma enorme diferença na vida. Isso faz uma enorme diferença na vida. Né? E por que faz uma enorme diferença na vida? Porque aumenta os conflitos emocionais aumentam de uma maneira assustadora. Exatamente porque já vimos que o meu pensamento é uma interpretação. E se eu acrescentar que o meu pensamento é interpretado pelo outro, do ponto de vista emocional do outro, eu torno o problema mais complexo.
né? E esse problema mais complexo é que são os grandes motivos das nossas desavenças, das nossas incompatibilidades. Pai, pera, eu preciso fazer um comentário que ele vai que vai sumir. Um dia a doutora poderia nos contar como foi ser criada por esse homem? Vale outra live. Gente, vocês estão ótimos hoje, desculpa. Eu acho que foi da maneira mais simples possível. Super simples. Da maneira mais simples possível. Está aí o resultado. Super simples, super. Vocês estão vendo o resultado? Se fosse complexo, não teria dado o resultado. Desculpa então, que eu te cortei, vai lá. 100 lives, ó, Vivi. Vivi, vamos fazer essa live a 3, vai. Vamos lá. Vai, então, volta lá. Daí como eu disse, esse aumento de conflitos emocionais internos, né? Que pode levar e levam, né, a diferentes tipos de doenças, inclusive o zumbido. Como vocês já viram, já discutiram, eu participei de 3 ou 4, acho que é a quarta lá, e tenho ouvido vocês falarem, e muito do que vocês falam me tocam, e eu percebo que tem um componente emocional muito presente no problema. E aí, gente, quando eu tomei contato com vocês pela primeira vez, foi no Dia dos Pais, que eu vim almoçar com a minha filha, e ouvindo o que vocês falavam, o que vocês comentavam, eu me lembrei dos meus 7 anos de idade, quando estava na escola primária, e a professora me fez recitar uma poesia, que ontem eu me lembrei o nome dela, que chama Canção dos Tamoios. E eu citei um versinho para vocês. Hoje eu faço questão de voltar a esse versinho, porque naquela live eu não tinha pensado na profundidade desse versinho, e porque ele ficou anos na minha memória inconsciente, e de repente ele aflorou. E eu comecei a pensar nele. E eu vou ler novamente esse versinho e vocês vão entender por que eu dei um valor muito grande a ele, né? O versinho, a poesia do Gonçalves Dias, né? Diz o seguinte, lá é uma poesia longa, mas o versinho final é mais ou menos assim. Não chores, meu filho, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abate, e os fortes e os bravos só pode exaltar. Bom, se nós começarmos a analisar filosoficamente esse versinho, nós vamos ver que ele tem tudo com a nossa história de vida. E eu penso que esse versinho ficou guardado na minha memória inconsciente, porque ele foi a bússola da minha vida. Ele foi a bússola que me orientou. Exatamente por essas 2 palavrinhas que estão aí. Viver é lutar. Viver não é fugir. Viver não é se acomodar. Viver não é se acovardar. Viver não se é abandonar. Viver é lutar. E quem luta vence. E eu espero que esse versinho também, de longa data, possa servir de bússola para muitos de vocês. Porque, veja, nós somos individualidades. E em sendo individualidades, nós temos tudo que é preciso para nos autoafirmar, para vencer por nós mesmos, para encontrarmos os nossos caminhos, para, em vez de fugir, aprender a conviver. Ao invés de fugir, conviver. Então o versinho poderia ser substituído por viver é lutar, e lutar é conviver para que você possa evoluir, porque é só na troca que ambos ganham. Não existe alma gêmea, infelizmente, para desilusão de muitos. A alma gêmea, se fosse, até os gêmeos são diferentes, porque se você tiver ao seu lado outro que é igual a você, você não tem que trocar,
Você não consegue evoluir, você não consegue ganhar e você não consegue transmitir. Essa é a mola mestra da tomada de decisão. Por isso que eu entendi bem por que ficou gravado na minha memória todos esses anos, na minha memória inconsciente, evidentemente. Mas me serviu de bússola, sim. Tá? Terminamos os nossos 15 minutos. Gente, esse cabeção aqui é um privilégio, eu, minha família e vocês todos agora poderem contar com isso. Imagina as ondas saindo daqui assim, ó, um pensamento que não para, trocentas ondas eletromagnéticas em muitas direções, e hoje fomos todos nós aí agraciados com essa potência aqui que fala, se deixar, fala 3 dias sem parar, né? Mas é isso, a ideia é que a gente traga aqui pílulas de um pouquinho de conhecimento para vocês, de um assunto super complexo, que tem a vida inteira para falar, com certeza, mas que a gente possa plantar sementinhas na cabecinha de vocês, no jardim de vocês, né? Para que alguma coisa toque vocês e gere tomadas de decisão favoráveis para a vida de cada um. Com zumbido ou sem zumbido, mas inclusive para como agir a respeito do zumbido, da misofonia, da hiperacusia, da tontura, da perda auditiva, porque isso também, buscar ajuda e aceitar, receber ajuda, praticar o tratamento, tudo isso é tomada de decisão. A cada 5 minutos você está decidindo alguma coisa, né? Então, vamos ver o quanto vocês absorvem aí tudo isso que foi falado e põem para dentro, né? Põe as sementinhas para dentro do jardim de cada um, que eu acho que é essa a ideia. Eu quero te falar um comentário aqui, que a Anne Samelo colocou aqui. Lembra muito meu pai, até me emociono. Tão simples ele era, sabia tudo da vida. Anne, muito bacana, né? A gente sabe que essas questões familiares, em paralelo com todo o conhecimento aí que foi demonstrado, mexe também com as pessoas, né? E eu vou torcer, do jeitinho que você falou, parece que seu pai já se foi, mas a ideia é que a gente sempre torça para poder melhorar o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que não seja uma coisa de pai e filho, né? Relacionamento é algo muito precioso que a gente tem. Às vezes a gente não dá bola, às vezes a gente ignora as pessoas, rejeita as pessoas, exclui as pessoas, fica com raiva das pessoas, mas o que a gente mais tem que fazer é demonstrar amor pelas pessoas, né? Eu acho que isso, assim a vida fica mais leve, com zumbido ou sem zumbido, e a gente vai caminhando juntos, não é isso? É isso. É isso. Então, gente, muito obrigada pelos trocentos comentários de vocês aí. Olha, para mim como filha é muito gostoso, né? Ver meu paizão aqui com a gente e sendo aceito, né? Sendo incluído por vocês também. Olha aí quantos corações laranja aí para você, palmas, etc. Nem vou ler, senão o tempo da live já foi, né? Mas muita gratidão para todos vocês. Vocês também estão me ajudando e ajudando meu pai, tá bom? Vamos lá. Então, hora da gente chamar a estrela do dia, né? Um pouquinho depois do nosso horário, mas vamos fazer o nosso melhor aqui. Quem é que tá aqui? Vamos chamar aqui Rosa Nogarini, que eu vejo com alguma frequência. Vamos ver se dá certo aqui. Chamar Rosa no... Eita! Entrou, querida. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Ah, que bom. Tá vendo e ouvindo a gente? Tô bem, tô ouvindo. Da onde que você tá falando, querida? Tô falando aqui de Santa Fé do Sul. São Paulo, Santa Fé do Sul. Ok, então Rosa Nogarini, porque depois eu vou te escrever, tá bom? Depois da live aqui. Sim. Querida, me conta quantos anos que você tem? Eu tenho 61, doutora. Então tá bom. Vamos bater nosso papinho, então? Vamos, doutora. Nossa, faz tempo que eu espero por isso, viu, doutora? Eu vou só virar o computador. Peraí, calma. Vou deixar o celular. Calma, deixa eu operar aqui a tecnologia. O celular fica para cá, o computador vira para cá, para eu poder anotar direitinho.
Flor, me conta há quanto tempo você tem zumbido? Doutora, já faz 6 anos que eu tenho zumbido. Em qual ouvido? Do direito, só o direito. E entendi. E além do zumbido, você tem algum outro sintoma no seu ouvido? Esse sintoma pode ser não ouvir ou não entender bem? Tem ou não? Olha, doutora, às vezes eu não entendo as palavras que as pessoas falam. Às vezes, Perfeito. assim, até eu falo assim, que foi? Não sei se Isso, é. é esse mesmo que eu estava querendo perguntar. Sensação de ouvido tampado, costuma ter? Tenho, doutora, tem É, sim. é um tampa e destampa ou é um tampado direto? Assim, ele tampa, né, e fica. Às vezes eu faço assim, né, para ver se destampa, mas fica aquela coisa meio tampada. Tá, então se você não fizer assim, ele tá tampado. Isso. Tá, Mas então, mesmo eu fazendo, ele continua tampado. perfeito. Então, zumbido, alguma perda de entendimento, sensação de ouvido tampado, certo? Isso. O ouvido tampado é só à direita do lado do zumbido ou é dos dois lados? Só do direito, doutora. Posso puxar só um pouquinho aqui? Ó, meu pai já volta, tá bom? Deixa eu Ah, só, porque aqui eu tô torta, porque eu tô amassada aqui para escrever. Deixa eu só puxar um isso pouquinho. é A gente já maravilhoso, viu, volta. doutora? Ai, senão as costas vão pro brejo. Então, peraí, Isso. desculpa. O seu ouvido tampado é só do lado direito? Só do direito, doutora. Perfeito. Então, o mesmo do zumbido. Tá. Você tem incômodo com sons? Os sons do dia a dia te incomodam além da média? Não, doutora. Não, não Beleza. sinto. E você costuma ter tontura? Ó, às vezes, doutor, muito difícil, mas dá às vezes muito pouquinho. Ah, perfeito. Quando vem uma tontura, mesmo que seja pouquinho, quanto tempo essa tontura dura? Segundos, minutos ou horas? Cortou, doutora. Entendi a senhora. Mesmo que a tontura seja rara, quando ela vem, quanto tempo ela dura? Segundos, minutos ou horas? Ixi, é assim, ó, rapidinho, estralar de dedo, já Super dá aquela. Aí passa. perfeito. Então tá bom. Ok. E o seu zumbido, deixa eu voltar para ele. Ele parece com o quê? Olha, doutora, Um tipo de som. tem hora que ele parece, sabe aquela mangueira quando sai a água bem fininha, fica daquele jeitinho. Perfeito. Como se fosse um escape de ar. Isso Bem mesmo. fininho. Tá. E o volume desse escape de ar é o dia inteiro igual ou ele tem altos e baixos no mesmo dia? O que você acha? É, ele tem altos e baixos, doutora, porque E tem você... dia que eu não sinto ele. Excelente, Tem excelente. dia que, às Tá, vezes, passa até 2 dias eu não sinto, aí depois ele volta, ele vem e me amo. incomoda. Eu Aí ele amo fica esses tarde zumbidos dia que me incomodando. eu amo esses zumbidos que parece que tem um botão de liga e desliga, que nem uma lâmpada, só que a gente não sabe onde é o botão, mas o botão É, existe, né? Porque ele é, some, depois ele volta e some por ele, 2 dias, né? isso. Tá. Querida, você tem alguma desconfiança para a vida que você leva? Você tem alguma desconfiança do que faz o botão ligar ou desligar? Esquece a opinião de médico, do que te falaram, dos seus profissionais de saúde. Eu quero saber Sim. de você com a sua vida. Você desconfia de alguma coisa ou não? Olha, doutora, às vezes eu acho que na minha ansiedade, né? Quando eu tô assim muito ansiosa, muito nervosa, muito agitada, parece que ele dá aquela aumentada. Aí Uhum. quando eu tô mais calma, mais tranquila, parece que ele dá aquela baixada. Tá. E me conta uma coisa. Quando ele desaparece esses 2 dias, Rosa, o ouvido destampa ou ele continua tampado igual?
Ele destampa. Porque aí tem hora que assim, eu nem percebo, né? A hora que eu vou perceber, aí ele tá o barulho. Então é desse jeito. Então, mas quando o barulho vem, o tampado também vem, e quando o tampado, o zumbido some, o tampado também some? É isso ou não é isso? É isso. Porque às Então vezes é uma dupla que está atuando junto. Vem os dois e some os dois. Isso, às vezes tá aquele zumbido e tampa, né? Aí eu pelejo para ver, às vezes destampando para ver se melhora, né? Mas não, aí fica o dia inteiro, aí no outro dia já não tem mais. Aí o Perfeito. zumbido continua e aí o ouvido destampou. Tá. Quando o zumbido vai embora, você escuta melhor ou você escuta igual? Eu acho que eu escuto melhor, doutora. Parece que eu entendo melhor as coisas. Ok. Ó, tem alguém aqui, deixa eu ver quem que era. Souza Cris. O meu zumbido some por 3 dias. Yes! Gente, zumbido que some, desliga. É bonzinho, acredite. Ele É, tá né? reagindo a alguma coisa muito do dia a dia de vocês. Isso Ah, serve para você, tá, Rosa? Você e para Souza ah, Cris, tá? sim, É sim, diferente de zumbido que vem por uma coisa do passado, por exemplo, estourou uma bombinha no meu ouvido, né? ah, Réveillon, balada, qualquer coisa assim, né? sim. Estourou, eu tive zumbido e carrego esse zumbido até hoje como cicatriz de alguma coisa do passado, tá? Ah, Algo que sim. lesou uma parte da minha via auditiva e mesmo que eu nunca mais tenha entrado em contato com esse algo, ficou como se fosse uma cicatriz. Zumbido que Certo. liga e desliga é Ah, diferente, tá? Tem alguma coisa aí na vida de vocês, externo ou interno, que oscila. E o ouvido vai na vibe dessa mesma coisa, tá? Quais são? sim. Eu vou falar algumas coisas, Rosa, Ah, né? ah, Para você, como aqui a gente não pode fazer diagnóstico nem tratamento, para você certo, levar para casa, para você certo. levar aí para você, é, Ah, possibilidades de coisas que fazem o zumbido ligar e ah, desligar, tá? Então, certo, uma certo. você já acertou, tá? Que é quando a gente fica mais nervosa, tá? Pode existir uma influência direto da nossa mente agitada, da mudança de neurotransmissores para o nosso ouvido, mas Certo. também pode existir uma ação aqui da nossa mente agitada com a mudança de neurotransmissores para os músculos que rodeiam o nosso ouvido. Os Ah, músculos de baixo, que são os do pescoço, e os músculos da frente, que são do nosso sistema de mastigação. A gente certo. usa isso o tempo inteiro. Não é só para comer e mastigar, é para falar. Eu estou usando o tempo Certo, inteiro. Né? certo, Aqui também não é certo. só para fazer ginástica, é para manter a postura o tempo inteiro. Então, o mental pode ligar e desligar um zumbido. O muscular da frente e de baixo pode ligar e desligar o zumbido, né? Apertar a dente, mastigar mais de um lado do que do outro. Rosa, por acaso você mastiga alimentos mais do lado direito, do esquerdo, os dois iguais? Não, eu mastigo mais do direito, doutor. É só o direito. Então é só o direito, socorro. Então, É quando a só. gente faz Quando eu mastigação. percebo que eu estou mastigando só, aí eu passo para o outro lado. Mas aí é só um pouquinho, depois volta para cá de novo. Então, moça, ó, quando a gente faz sobrecarga de um lado só, aqui na mastigação, é mais ou menos que nem ir para academia e ao invés de puxar ferro com os dois braços, eu resolvo fazer com um só. E de vez em quando eu faço só com o direito, de vez em quando eu faço com o esquerdo. Quanto mais Ah, tempo passa, mais eu tenho um músculo diferente do outro. Aqui, ah, né? Estou dando o exemplo da certo, academia que todo mundo certo. conhece, mas daqui.
Então, certo. essa musculatura, a hora que vai levar informação para o nosso cérebro, onde fica tudo hashtag junto e misturado ali, estímulos auditivos se misturam com os de movimento, com os visuais, com tudo. Certo. Nessa diferença de um músculo para o outro, as informações que são levadas para cima, para a nossa caixa preta, também são diferentes, tá? Então, zumbido e ouvido tampado e tontura costumam ser sintomas de alterações musculares também. Mas, como a gente aqui é otorrino, nunca, nunca, nunca deixe de pensar nos seus ouvidos em si, tá? Então, como você falou que tem 61 anos, em geral, na nossa na audiometria convencional, que é aquela que, né, o beabá que todo mundo faz, muitas vezes, a partir dos 50 anos, já tem uma perdinha auditiva no exame, mesmo para quem não sente, tá? Então, é super importante ver a sua história de audição nos dois ouvidos para ver se ela é igual ou ela é diferente, um ouvido pior do que o outro, e o ouvido pior é o que tem o zumbido e o que tampa também, tá? Então, eu tô falando da parte que eu posso sem exames, mas é fundamental uma audiometria também no seu caso, tá bom? Certo. Então, doutora, eu fui no otorrino, sabe? E ele examinou tudo e Tá, ele achou só uma coisinha, só uma coisinha. Aqui a gente não fala nem nome de profissionais, nem nome de medicamentos, tá? Então, só presta atenção nisso. Fala. Então, você foi no otorrino, ele examinou? Ele examinou tudo e ele achou um desvio no meu nariz, né? Até ele falou que eu precisava fazer uma cirurgia. Mas aí eu não fui atrás mais, né? E aí eu já estava com zumbido, né? Porque eu fui mais por causa do zumbido, né? E aí eu não fui mais atrás, eu deixei. Agora não sei se vem a ser desse desvio ou se não é, sei lá. Então, eu também não vou conseguir saber, tá? Porque, né, isso é uma questão do tanto de desvio que tem, né? Tem desvios que não entopem muito o nariz, tem desvios puros, tem desvio com corneto grande, que entope lá no fundo o canalzinho que comunica com o ouvido, tá? Então, pode ser que você tenha uma questão nasal, pode ser, tá? E aqui, lembra, aqui eu não posso nem dizer que sim, nem dizer que não. Mas pode ser, você certamente tem um componente muscular, tá? Porque, a princípio, o desvio de septo pode dar o ouvido tampado, mas não costuma dar tontura, tá? E muitas vezes também não dá zumbido, mas até poderia ser, tá? O ouvido tampado poderia, o zumbido em segundo lugar, mas tontura eu desconheço, tá? Enfim, então tem uns detalhezinhos na sua história aí que né, pode ser que sim, como pode ser que não. Mas vamos, eu estava fazendo eu estava fazendo o raciocínio de quais coisas podem fazer o zumbido ligar e desligar, que é o seu tipo, né? Então, a gente falou da ansiedade, que é o mental, né? A gente falou da musculatura da frente, da musculatura de baixo, do vizinho. A gente falou, né, dessa coisa de apertamento, de assimetria de mastigação. Eu ainda queria falar de jejum prolongado. Jejum muitas vezes tampa os ouvidos, embora não costuma ser de um lado só, tá? E a bendita ingesta de carboidratos que fazem pico de insulina, que a gente fala quase todas as lives, tá? Embora isso também costume ser dos dois lados. Mas a medicina tem umas regras que são para serem quebradas. É impressionante como tem gente que foge das regras, né? Então, não é porque é um zumbido de um lado só que a gente não vai pensar em problemas de metabolismo. E como que é a sua alimentação com carboidratos, Rosa? Olha, doutora, eu quase não como, assim, muito carboidrato, né? Que bom. É mais salada, legumes, né? Eu como bastante ovo frito, e arroz eu como bem pouco arroz, né?
E E pães e carne. massas? Pães, massas e doces. Eu como um pãozinho, eu como, doutora. Agora, doce, de É, vez em quando, doutora. Doce é difícil. De vez em quando eu como um doce. ótimo, ótimo. É. Se não comer pão e não tomar café, não é brasileiro, né? E não comer Não, chocolate, não é brasileiro, não, né? não, de jeito nenhum. O pãozinho tem que comer. Pois é, né? Enfim, mas de qualquer jeito está parecendo pouca coisa mesmo no seu caso. Mas então, querida, acho que são esses raciocínios que a gente faria. Eu não posso interferir né, na sua questão com o seu otorrino que falou do desvio de septo. Se por acaso você não ficou convencida, procura outra opinião, tá? Certo, certo, Analisar o septo das pessoas certo. é uma coisa Aham, tranquila para qualquer otorrino, tá? Até porque fazer certo. ou não fazer a cirurgia não depende da pessoa ter zumbido, não depende, É, né? tá? Ah, Então, eu então. acho que passar pelo exame físico, olhar e ouvir a opinião não vai ser problema nenhum, né? Para Ah, você se certificar. Eu certo. preciso, eu não preciso operar. Se eu não É, operar, o que pode me acontecer na questão do certo, nariz e etc, tá? Mas certo. para o zumbido, presta atenção nessa coisa da mastigação de um lado Ah, só, como você falou, é é, basicamente só a direita, e é, os meus problemas são basicamente a é. direita, para a gente ter uma chance a mais aí de você se tratar, né? Ah, Que às sim. vezes o tratamento é com dentista. O otorrino raciocina, mas quando é questão odontológica, quem vai lá e melhora a pessoa, e tem até uns casos de cura de zumbido odontológico, é o dentista. Tá É, bom? né? Ah, então tá bom, doutora. Fez É sentido isso. para você? Fez muito sentido, doutora. Faz Que bom. tempo que eu tô. Eu sigo a live da senhora desde quando começou, né? Direto. Obrigada, Nossa, e eu obrigada. cada domingo eu não vejo a hora que chega para mim poder assistir. Eu Que amo, fofa! Então eu você amo vai essa estar com o meu coração laranja aí para você. E é com live. muito prazer que eu te recebo na nossa constelação, tá bom? Ai, com Como a nossa mais nova estrela. E palmas para a amém. Rosa. Deixa eu ver se eu acho uma posição de mais brilho aqui. Deixa eu ver. Ó, Ai, consigo botar o brilho da sua estrela aqui para você, tá bom, querida? benção, a benção, doutora. Nossa Senhora, é Que uma bom, gratidão. fico muito contente, o prazer é nosso. Vamos ouvir umas coisinhas aqui das pessoas para vocês. Ó, aí, gratidão, tatatã, que bom. Essa estrela veio com uma energia danada, que bom. É isso aí. É o meu some, Obrigada. tatatã. Doutora, o meu são dois zumbidos, é enlouquecedor, é zumbido múltiplo. É, Nunca fiquei sem ouvir, infelizmente. O zumbido que liga e desliga é mais gostosinho de tratar, viu? É mais gostosinho, sim. Nunca fiquei sem né? Nossa. também. Quem sabe um dia, né, gente? Ai, tem O dia que eu meu acordo, zumbido. não tem um zumbido, nada. Ai, que benção. Eu fico o dia inteiro, aquela maravilha. Aí chega no outro dia. Ai, Então, meu Deus. você sabe que Aí eu se. falo, sabe? Aí eu aprendi com a senhora. Eu falei assim, ele é meu amigo. Então, é meu amigo que está junto comigo. Ele é seu Segundo amigo que está agora. te avisando que tem alguma coisa rolando aí, né? Pode não É, ser uma com coisa certeza. grave, Sim, pode não ser uma coisa grave, né? Como não parece ser nesse seu caso aí, mas de qualquer sim. jeito, investigação completa, né? Como eu falei, audiometria, exames de sangue, tem causas que a gente só vê nos exames de sangue ou no exame de imagem, né? A tomografia ou a Ah, ressonância magnética. Tudo isso tem que sim. ficar de fora da live, porque não Ah, dá sim. para a gente, né, abraçar essa parte aí, tá? Mas eu acho Ah, que realmente já tem vários elementos para você se cuidar diferente daqui para frente e essa coisa odontológica, talvez você possa perceber se quando você come coisa mais dura, tipo, sei lá, pão italiano, cenoura, maçã, coisa que, né, que faz mais força, faz. você mastigando mais forte de um lado só, faça voltar o zumbido e não só a ansiedade,
que é o que Ah, você já reparou. Fica com essa sim. percepção aí para o futuro, Ah, sim. tá bom? Nossa, Deixa eu ver o bom. que mais. Olha que estrela mais simpática. Você Obrigada. descobriu o gatilho. Ótima estrela. Quem Obrigada. mais aqui? Melhoras. Muito simpática essa nova estrela. É isso aí. Obrigada. Corações, girassóis, palmas. Parabéns, estrela. Um monte de corações. Rosa Obrigada. nossa. Olha a Fátima Souza, prof. Oi. Estrela também. Tudo bem, querida? Vou prestar atenção nessas dicas, prestem todos. Hoje foi meu primeiro dia, parabéns, bem-vinda, bem-vinda, é muito bacana. Live maravilhosa, tudo de bom rosa. Essa estrela vai tirar de letra o zumbido, também acho, Miriam, também Ai, acho. se Deus quiser, Torcida eu vou nossa que não vai conseguir. faltar, né? Eu vou O que mais? conseguir. Solange chama, tudo bem, Estrela TV agora? O meu bem que podia desligar, dá um dia de sossego. Gente, quando dá um dia de sossego, a gente dá um valor, mais um valor, né? Muito Verdade. bacana. Alguém aqui é menor de idade, tem zumbido? Eu acho que no nosso grupo aqui não tem menor de idade, viu, José Fernandes? Mas existe menor de idade de zumbido e eu postei lá no meu, para quem não me acompanha lá no outro Instagram, o @tanigansanches, essa semana que passou agora eu postei um caso de um menininho de 9 anos, tá? Coisa mais fofa. Tinha um zumbido volume 10 na orelha de 10 à direita e 2 à esquerda. Fez um tratamento, veio do interior de São Paulo com o pai e a mãe, 9 anos. Fez um tratamento medicamentoso adaptado para a criança. O 10 baixou para 5, né? Então, 50% de melhora. E o 2 sumiu, né? Então, cada caso é um caso. Foram 4 meses, né, de tratamento. E lembra um dos conflitinhos básicos que a gente falou? Invisto ou não invisto no tratamento se depois de 10, 15 dias não percebi melhora nenhuma? Que o povo apressadinho, imediatista, tem vontade de desistir. E o menino É. fez 4 meses de Olha, tratamento para chegar muito nesse resultado de 50% de melhora. Então, bom. gente, tomem boas decisões a favor de vocês e não contra vocês, né? A gente É. não precisa ir contra a gente. Já tem um monte de coisa contra a gente para a gente pensar contra a gente também, né? Enfim, tá bom, gente? Nogarine Rosa, querida, foi um prazer te receber aqui. Eu vou pedir para você se desconectar e tem um xizinho em algum lugar aí da sua tela. E fica com a É. gente que eu vou responder umas perguntinhas aqui, que agora eu vou me colocar à disposição. Tá bom, meu povo? Tá bom, Tá querida? bom, Um doutora. beijo para você. Até a próxima live, hein, Estrela? Abençoe muito a senhora, viu? É uma Amém, amém, maravilha, amém. é uma joia perfeita, viu? Eu não perco. É Esse isso pai aí. é maravilhoso também, viu? Pai Tem, não sábio, é é? Eu muito. tenho que agradecer eu tenho muitas coisas na vida para agradecer. Muitas. Uma delas é a família que eu tenho, A né? É família uma é, delícia, né? a gente tem que agradecer muito mesmo. Então tá bom, querida. Beijo para Então tá. você. Beijo, Beijo, doutor. Fica com Deus. Beijo, pai. você também. Será que a Vivi Gans tá aí ainda ou ela já abandonou o barco? Enfim, vai ver o paizão saiu de cena, ela saiu de cena também, né? Gente boa, vamos lá. Brincadeiras à parte, estamos à disposição aqui para responder as perguntas. Eu vou pular de novo a respiração, mas com a confiança de que vocês já aprenderam tantas com a gente que dá para fazer sozinho, né? Enfim, meu zumbido é sempre igual, porém, durante o dia, com os barulhos externos, quase não percebo. Viu? Que a gente tinha falado? É só ficar num ambiente mais silencioso, percebo que ele tá igual, né? É isso aí, Eliana. Dependendo da causa do zumbido, principalmente aqueles lá do passado, que se comportam como cicatrizes de algo que já aconteceu e não está acontecendo mais, o zumbido tende a ser estável e o que muda fica perceptível no silêncio ou fica disfarçado, não é que some, fica disfarçado por causa de um monte de outros sons do dia a dia e porque a nossa mente está ativa
nas prioridades, não é isso? Enfim, por isso que você pode perceber ou não perceber, dependendo do contexto. Atividade física mais recomendado para zumbido é aeróbica ou anaeróbica? Para a qualidade de vida, de um modo geral, ambas. A combinação de ambas. O que é importante, gente, para zumbido? Tem pessoas, umas poucas pessoas pioram do zumbido depois da atividade física. E tem algumas coisas que a gente já falou assim, ó. Às vezes é a barulheira do fone de ouvido ou daquelas pauleiras de dentro da academia. Só que às vezes, o que é? É a pessoa apertando o dente enquanto faz musculação. Ou enquanto está na esteira correndo, ou na rua correndo, está apertando o dente. Está fazendo uma contratura desnecessária para a ginástica que está fazendo. Mesmo quando vai fazer um supino, a ideia não é a ideia é manter o ombro longe da orelha, né? Leva o braço, mas deixa isso daqui. Não é levanta o braço para a orelha, né? Enfim, então contraturas musculares desnecessárias podem piorar o zumbido nesse momento. Paizão, eu tô te pondo, eu tô te pondo, você tá fugindo. Pode ficar aqui, viu? Não quero deixar um lugar descômodo para você precisar ler. A Vivi tá aqui. Aí, irmãzinha, gostei de ver, viu? Qual exame que eu posso fazer? O volume do zumbido chama acufenometria, mas ela é uma parte da audiometria. Se o seu médico só pede audiometria, o fono nunca vai fazer acufenometria. Tem que pedir audiometria e acufenometria e a medição do limiar de desconforto a sons. Né, Jaci, querida? Parabéns por seu papai estar aqui, que bom. Doutora Tani, o zumbido pode querer superar o som barulho alto? Tipo assim, o zumbido fica mais alto que o som externo? São medições diferentes, mas o que acontece? Tem zumbidos... é o Eloy, tudo bem, Eloy? Tem zumbidos que, independente do volume, que é aquela medição dentro da cabina, na acufenometria, tem zumbidos que se misturam super bem com os sons externos, então a pessoa não percebe. E tem zumbidos que os sons externos chegam e ele não tá nem aí, ele não se mistura. Então a pessoa ouve os sons externos, ouve a fala da pessoa, ouve até a orquestra sinfônica na Sala São Paulo e ouve o zumbido também. Então são zumbidos que são difíceis de serem mascarados pelos sons do dia a dia. Então as pessoas sempre têm a impressão de que eles são altos, mas às vezes eles só são rebeldes. Me lembra outro dia, discuto isso com você, vou trocar umas ideias aqui para ver como é que pode ser essa questão da física do som internamente aí, tá bom? Vivi, fiz até pipoca porque essa live tá melhor que Netflix. Gente, um dia eu vou fazer uma live com a minha irmã. Vocês vão se matar de dar risada, viu? É uma fofa. Sol pode fazer mal ao zumbido? Desconheço. Fernando, doutora, só uma curiosidade sobre o seu nome. Aproveitando seu Vladimir. O nome Tani, fiquei curiosa. Uma deusa grega. Ai, socorro! Ai, vergonha alheia. Como eu tive vergonha do meu nome por muitos anos. Enfim, os meus são iguais e muito alto com a perda auditiva. A Cleide tá mandando um monte de girassóis, trevos de 4 folhas. Amo trevo de 4 folhas. Gente, Cleide, olha isso. Eu tenho um trevo de 4 folhas que eu ganhei da Jaci também. Coisa mais fofa. Doutora, lavagem do ouvido, onde o otorrino machucou com a pinça, pode causar o zumbido? Pode, mas essas coisas de tímpano, em geral, duram pouco tempo. Que exercícios são bons para o ouvido tampado persistente? Se for da tuba auditiva, soprar ou soprar a bexiga. Soprar no nariz, né? Ou soprar a bexiga. Se for da questão da musculatura aqui, da vizinhança, do pescoço, a melhor coisa é um fisioterapeuta. Doutora querida, realmente a respiração auxilia muito, mas você tem dado um apoio incrível, principalmente a percepção de administrar, da escolha do que quero escutar. Que bom, Valdete. Você que é a dona desse tema aí, eu só tenho a te agradecer, tá bom? E na semana que vem eu prometo que a gente vai fazer respiração juntas. Doutora, meu convênio não cobra acufenometria. Nem o seu, nem nenhum.
tá? O exame de acufenometria não é um problema do convênio, a medição do zumbido não é reconhecida como um exame. Então, nenhum cobre, não é só o seu, tá? Pulsátil, coração batendo, pode ser progressivo, é possível remissão caso seja artéria. Raimusse, zumbido pulsátil é um mundo à parte, tá? Talvez a gente possa fazer uma live só disso. Em geral, está relacionado a artérias ou veias, né? E tem causas tem causas que são problemas de saúde, tem causas que são alterações lá do nascimento, né? Artérias, alças vasculares, artérias que são mais estreitas, artérias que são mais grossinhas, artérias que geram turbulência do sangue durante a passagem. Quer dizer, volta. O sangue turbilhona na passagem do sangue perto de alguma artéria do ouvido. Então, isso pode dar pulsação. Se for arterial, pode ser remissão? Pode. Depende da causa, não é arterial ou é venoso. O que está acontecendo nessa artéria, tá bom? Jerônimo Estrela, tudo bem? Lindos. Que bom que você gostou, que bom. Aliás, para agendar é no Tani Gansanches, clica no link e vai abrir a opção de... Paulinha, obrigada, orientando aí, obrigada. Alimentos que pioram o zumbido, lesionam o ouvido? Opa, é o contrário. Alimentos que agridem o ouvido pioram o zumbido, pioram a tontura, pioram a perda de audição, pioram o ouvido tampado. Agredir o ouvido, ele vai reagir do jeito que ele sabe falar pra gente, que é nesses sintomas de ouvido interno. Perda auditiva, zumbido, tontura, ouvido tampado, tá? Dormir do lado que o zumbido acontece pode piorar. Piorar o zumbido, não, pode... Calma. Não é que pode agravar a situação, mas se você tem zumbido à direita e tampa, vou fazer aqui no meu pai, tô deitada no travesseiro tampando o meu ouvido, eu vou perceber o zumbido mais nitidamente do que eu perceberia se não tivesse nada tampando o meu ouvido, tá? Não é que vai piorar a situação interna, tá? Vamos lá, temos mais uns minutinhos. Artrose na cervical pode piorar o zumbido? Tá? As dores, né? Quando a pessoa tem artrose, tem alteração da vértebra e a dor tá quieta, é menos provável. Mas quando tem alguma coisa que ativa a dor, mesmo que seja um torcicolo, né? Não precisa nem ser artrose, mau jeito, né? O mau jeito, excesso de contração errada num exercício, a dor tem muita chance de ativar zumbido, tá? Do movimento, né? E vai lá para aquela área integradora, hashtag tudo junto e misturado, vem o que vem do ouvido, o que vem do olho, o que vem da musculatura, pronto. É uma circuitaria lá dentro, que depois para a gente achar qual é o fio, é complicado. Doutor, são os ambientes tipo trânsito, shopping, nesses ambientes não ouço zumbido, mas quando chego em casa percebo ele mais alto. Tá, então nesses ambientes os sons mascaram seu zumbido. Beleza, você não ouve. Precisa ver se quando você chega em casa no silêncio, volta a percebê-lo igual ou percebe ele mais alto. Quer dizer, é o contraste da situação ou ele aumenta mais do que antes de você ir para o shopping. Se ele de fato aumenta, Miriam, a ideia é que você pode estar tendo uma coisa que chama kindling. Kindling, com K, tá? Kindling, que é uma reação forte e duradoura a sons que às vezes nem tem o volume de agredir, tá? Então esse é um fenômeno neurofisiológico, aí precisa se proteger desses sons, tá? Com protetor. Tenho chiado, às vezes apito, fiz audiometria, tá normal, e ontem começou uma dor no maxilar e foi quando como. Repuxa, tá? Com jeitinho de ser odontológico, né, Regina? Doutora Tani tá linda. Oi, Juliana Tadeu, querida, tudo bem? Obrigada, são seus olhos. Cada dia admiro mais você. Seu pai é maravilhoso, quanta inteligência emocional. Perfeito. A Jaci falando, né? Isso aí. Vocês são maravilhosos, que bom. Síndrome de Meniere tem dos dois lados, com zumbido, tem de um lado só também. Os meus são assim, não mistura com nada. Tontura constante tem cura? Tem que achar causa, gente, tem que achar causa. Olha, médico é que nem detetive. A gente só entende o negócio quando descobre
quem matou o fulano, sabe? É bem essa questão, não é... A tontura tem cura, o zumbido tem cura, zumbido de determinadas causas tem cura, tontura de determinadas causas tem cura. A gente não vive sem diagnóstico, não vive, tá bom? Vamos mais um pouquinho aqui para a gente acabar. Depois conta pra gente, os meus são rebeldes, gerador de som melhora o zumbido? Pode melhorar, gerador de som, aplicativo, qualquer coisa, qualquer som mais baixo do que o som do zumbido. Traga a irmã também, olha aí, é uma deusa. Agora... Ai, meu Deus, tem a tiração de sarro. E eu tô chegando só agora nisso. A tiração de sarro, socorro. Aspirador de cera pode gerar zumbido com barulho, sim. Oi, Suzy. Doutora Tania, a deusa do zumbido. Ai, socorro, Casimiro, socorro. Ai, senti um calor interno aqui. Senti um calor interno agora, gente. Doutora, vindo de otite, qual o tratamento? Tratar otite. Doutora simpática e linda, uma deusa mesmo. Ai, gente, obrigada. Vou pular esses comentários aqui que eu fico com vergonha. Tem o zumbido pulsátil que só é acionado quando eu durmo do lado esquerdo, onde ele está. Altas chances de ser muscular, relacionado com o pescoço. Quais alimentos podem agredir os ouvidos? Os alimentos inflamatórios, né? Os benditos carboidratos, né? O açúcar refinado, principalmente, farinha de trigo, leite de vaca. Quando como macarrão em excesso, percebo um aumento na intensidade. Provavelmente, ou pico de insulina que faz por ser carboidrato, ou o glúten da farinha de trigo. Rinite pode provocar zumbido, é raro, mas pode. Então, tem a rinite, vem zumbido, some a rinite, some o zumbido. Que mais? Fernando, aprendemos que açúcar, carboidratos, leite e derivados. Isso, doutora, você vai fazer a live só de misofonia? No momento, eu estou obedecendo uma sequência de uns 20 temas que foram propostos por nossos seguidores, tá? Então, eu estou seguindo essa listinha até acabar, porque foi um pedido que a gente fez e a gente está dando valor a quem deu valor para a gente, tá bom? No supermercado, com aquele som das ofertas do microfone, fica terrível. Já seria uma misofonia? Não, é uma reação ao som alto do microfone. Tem alguém aqui que diminuiu carboidratos e leite e o zumbido sumiu? Não sei se tem aqui, mas teve o caso de cura que foi a Gi Grilô, que foi a estrela do Novembro Laranja do ano passado. Tem um Instagram só disso, ela vive falando disso, tá bom? Então, G_Grilotti, escreve, tá? Fala com ela, que lá você vai achar com certeza, se hoje não tiver ninguém aqui. E, ó, existe e funciona para quando o zumbido tem a ver com os alimentos inflamatórios, que não é a única causa, né? Paula, no meu caso, diminuiu depois das dicas da doutora Tani. Deus é que luta contra o zumbido. Ai, vai render isso, tô vendo. Tô vendo que vai render. Quem mais? É isso, gente. Então, já deu nosso horário aqui. Fico mega contente aqui com a participação de vocês, tá bom? Então, daqui a pouco eu tô salvando essa live aí, vocês podem fazer comentários. 93 pessoas até o final, muito gostoso. E aí, a gente se encontra na semana que vem, né? Já sei aqui, ó. Doutora Tani, professor Vladimir arrasaram. Hiper, super, mega obrigada. Jaci, tomara que você tenha aproveitado mesmo, tá bom, querida? Obrigada, senhor Vladimir. Boa noite, boa semana a todos. Boa semana, tomara que seja sem zumbido. Até domingo, Deus, bonitinho. Obrigada, boa semana. Gratidão, 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 corações, etc. Namastê para vocês, tá bom? Um beijo. Despede aí? Despeço. Boa noite para vocês. Que esperamos aí que nas próximas vezes a gente tenha mais assunto para ser discutido em proveito de todo mundo, inclusive proveito nosso, porque nós também aprendemos com vocês, tá bom? É uma troca, e isso que é gostoso no grupo, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Viver é compartilhar. Não se esqueçam. Tchau, gente. Tchau.